Eu preparei para hoje apenas o que já foi dito, um prolegômenos, uma introdução, na verdade, uma introdução à teologia sistemática. Eu vou tentar resumir, porque é uma aula inaugural, para a gente poder ganhar tempo, então. E a gente começa fazendo uma introdução, relembrando que durante muito tempo a teologia foi recriminada dentro do meio evangélico, principalmente o meio evangélico pentecostal. Eu me lembro que quando comecei a estudar teologia em 1993, eu chegava nas reuniões de ministério e pedia a palavra, o pastor dizia que teólogo não tinha palavra na igreja dele. E isso eles faziam usando a própria Bíblia, porque os erros doutrinários acabam tendo como base a própria Bíblia Sagrada, usada de forma errada, com textos isolados, retirados do seu contexto. Por isso, em primeiro lugar, o IBINT pede aos seus alunos que comecem ou recomecem a ler a Bíblia Sagrada e façam uma leitura de todo o texto. Quando você compra um livro, você comprou o livro, certamente você comprou o livro do pastor Paulo Lopes para fazer a leitura do assunto. E você não começou no final do livro, você foi lá na frente. Da onde eu começo a ler a Bíblia? De Gênesis, do início da Bíblia. E aonde eu vou? Eu vou até Apocalipse. Por quê? Você precisa ter uma visão do todo. Você precisa ter uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, embora composta de 66 livros, a Bíblia é uma pequena biblioteca, na verdade ela tem uma unidade proporcionada pelo próprio Deus através do Espírito Santo, para que nós conheçamos a sua vontade. Então há muita coisa que você começa a ler em Gênesis e só vai entender realmente quando você chegar lá nos Evangelhos. Então não adianta você tentar trabalhar com a Bíblia, tentar interpretar, tentar aplicar algum texto da Bíblia, se você não tiver um conhecimento do todo. Aí eu digo para você, comece no Novo Testamento. Aí você começa no Novo Testamento e pergunta, quem é esse tal de Jesus? Da onde veio esse camarada? Como é que é a história dele? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus providenciou tipos, providenciou símbolos, providenciou figuras, mostrando Jesus, para que quando o Novo Testamento chegasse, então, o seu povo pudesse entender todo o desenrolar da sua revelação. Então, primeira coisa, vamos recomeçar a ler a Bíblia a partir de hoje. Gênesis, Apocalipse. Pastor, como é que eu faço isso? São 1189 capítulos. Se você fizer uma leitura aí de 40 capítulos por dia, você termina em um mês. Se você fizer uma leitura de 20 capítulos por dia, 2 meses. Aproximado. Estou arredondando para 1.200. Se você fizer uma leitura de 10 capítulos por dia, 4 meses. Se você fizer uma leitura de 5 capítulos por dia, você termina em mais ou menos 8 meses. Não importa a leitura ou o tipo de leitura que você vai escolher. O que importa é que você tem que ler a Bíblia Sagrada toda, para que você tenha essa visão do todo. Mas voltando à nossa introdução, então, durante muito tempo, a teologia foi discriminada, a teologia foi jogada de lado, porque, diziam eles, a letra mata e o Espírito vivifica. Isso já mostra a ignorância de quem está falando, porque quem conhece um pouco e faz a leitura correta da Bíblia, acaba entendendo que a letra ali tem a ver com a lei. Ali se está falando da impossibilidade de salvação, de ser vivificado, justificado, através da lei de Moisés. Mas acabou se pegando isso e usando contra a teologia. E aí, nós acabamos fazendo surgir uma geração de crentes que não conhece os pontos básicos da fé cristã. Nós vimos surgir uma geração de crentes que quando você fala com ele sobre trindade, ele se assusta.
E a visão que eles têm de trindade, vejam bem, às vezes até ministros, até pastores, a visão que eles têm de trindade, às vezes é sabeliana. Vocês vão estudar isso quando estudarem teologia e vão ouvir falar dessa heresia chamada sabelianismo. A visão que eles têm de trindade, às vezes coaduna mais com as testemunhas de Jeová do que com a própria igreja, porque eles não têm a compreensão dessa doutrina fundamental da palavra de Deus. Quando você fala eu me lembro que um evangelista uma vez, veja bem, um evangelista veio me chamar a atenção, é claro que ele veio mandado, porque eu havia pregado algo e isso acabou incomodando, e ele veio me chamar a atenção, e eu disse: meu filho, você é o que na igreja? Ele disse: evangelista. Eu disse: fale para mim sobre o processo de salvação, o plano salvífico de Deus. Ele: como assim? Eu disse: você é evangelista, não sabe? Me fale um pouco sobre regeneração. Ele disse: não sei. Fale para mim sobre justificação, como é que ela se dá? Não sei. Fale para mim sobre adoção em Cristo. Pastor, fale para mim sobre processo de santificação, sobre glorificação. Não sei. E nós estamos falando de um evangelista. Agora imagine a maioria dos crentes que não tem acesso a um conteúdo que possa fazer-lhes entender toda essa chamada economia da salvação, esse projeto de Deus para alcançar a humanidade. Quando nós estudamos teologia, nós então começamos a compreender essas coisas que são tão importantes. A falta de entendimento teológico acaba nos fazendo flertar com movimentos heréticos, com heresias. E o problema maior de hoje é que há 20 anos atrás, as heresias, elas ficavam lá dentro das seitas e das falsas religiões. Hoje elas estão se introduzindo nos nossos púlpitos. Eu já vi gente pregando coisa que é gnosticismo. Eu já vi gente ensinando preceitos nos púlpitos que é seixenoye. E os crentes embaixo dando glória a Deus e aleluia, e vibrando. E eu costumo dizer para as turmas que eu começo a trabalhar, há coisas que nós ouvimos até hoje e vibramos, que a partir de hoje, quando ouvirmos, vamos dizer: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque infelizmente, com todo esse movimento de crescimento evangélico no Brasil, muitas pessoas acabaram adquirindo igreja, abrindo ministérios, trabalhando, e que Deus abençoe a cada um deles, mas eles não se prepararam para isso. Eles não buscaram conhecimento, eles não buscaram entendimento, eles não quiseram estudar, e agora eles têm dificuldade para passar, e aí começam a flertar com as heresias, com modismos, com ventos de doutrina, e a gente precisa se preocupar com isso. Quando a gente fala de futuro eterno da igreja, de escatologia, as pessoas têm muita dificuldade. Mas quando nós então nos dedicamos ao estudo da Bíblia e da teologia sistemática, nós passamos então a ver isso de forma melhor. Eu quero trabalhar com vocês sobre algumas perguntas. Primeiro, por que estudar teologia? Vocês estão aqui hoje, vieram, atenderam o convite, acharam interessante, mas eu creio que vocês se perguntaram: olha, por que eu vou estudar teologia? Com que finalidade eu devo estudar teologia? E é claro que existem muitas razões, e me falta a capacidade intelectual e o tempo para falar sobre, mas eu elenquei aqui 3 razões importantes. A primeira está com a Bíblia aí, então abra a sua Bíblia. 1 Pedro, ou primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se você estiver sem Bíblia, hoje eu vou relevar porque é aula inaugural, mas não me apareça aqui sem Bíblia o mês que vem, pelo amor de Jesus Cristo, porque não se pode estudar teologia sem Bíblia na mão. Amém? Eu quero enviar minha saudação aos irmãos que estão no Canadá. É um prazer estar com os irmãos, é um prazer saber que os irmãos também estão conosco nesse projeto. Que Deus continue abençoando todos vocês aí. Qualquer dúvida, como o pastor já disse, é só perguntar aí no grupo que a gente procura tirar. Então, 1 Pedro 3, 14 e 15. 1 Pedro 3, 14 e 15. Os irmãos que usam a Bíblia no celular, fiquem tranquilos, podem usar a sua Bíblia aí no celular. A tecnologia nos deu essa possibilidade.
Diz assim: mas ainda que venhais a sofrer, ou seja, o assunto aqui é sofrimento, é perseguição, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e Pedro deixa bem claro nas suas epístolas que é melhor sofrer por causa da justiça do que ser abelhudo, porque sofrer por estar fazendo algo errado. Ele diz: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo. Isso tem a ver com honrar Cristo em nosso coração, cumprindo a sua vontade e a sua palavra. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, ou sempre prontos. Para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro deixa claro que em meio a todas as lutas que o cristão passa, a todas as dificuldades, a todos os sofrimentos, tem bênção, tem vitória, tem milagre, tem prosperidade, tem tudo isso. Mas em meio a todas as lutas, alguém vai perguntar: por que é que você continua sendo crente sofrendo tanto? Onde é que está a base dessa fé que você professa? Por que é que você não abandona isso e para de sofrer? Por que é que você ainda continua convicto daquilo que você crê? Eu coloquei para vocês que o pastor Júnior Mendes, que é um teólogo, afirmou que essa pergunta que se faz pode ser respondida da seguinte forma: porque eu amo Jesus. E seria o mais plausível. Por que é que você sofre e não abandona? Porque eu amo Jesus. Por que é que você não sai? Porque eu amo Jesus. Por que é que você continua lutando, louvando, adorando, feliz? Porque eu amo Jesus. Mas ele deixa claro que isso não está apenas no âmbito da coisa emocional, não. Isso aqui é uma pergunta que requer a lógica ou a razão pela qual você continua sendo cristão. E é aqui que a gente precisa se preparar, para mostrar a estas pessoas, dentro da palavra, o porquê vale a pena continuar lutando pelo Evangelho. Para mostrar a essas pessoas por que é que vale a pena, mesmo sofrendo, continuar servindo a Cristo. E nós não vamos conseguir fazer isso se não conhecermos a palavra, se não entendermos a palavra, se nós não conseguirmos mostrar para estas pessoas a beleza do plano salvífico, a grandeza de Deus, os seus atributos, a sua ação para nos alcançar, o futuro glorioso que Ele nos preparou, como Ele trabalha no nosso dia a dia. Então, para responder à razão da nossa fé e da nossa esperança, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos estudar a teologia. Essa é a primeira razão. Segunda, porque nós devemos ser diligentes e dedicados ao estudo da palavra de Deus. Abra aí, por favor, Provérbios 23, 12. Provérbios 23, 12. O versículo diz assim: aplica o coração ao ensino. O ensino aqui tem a ver com a lei. Salomão está falando aqui de ensino é a lei, ou seja, você precisa aplicar o seu coração para aprender a lei. Aplica o seu coração para aprender a lei, para aprender a palavra, ao ensino, e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Irmãos, todo crente precisa aplicar o seu coração ao aprendizado da palavra. Se tem uma coisa que me desespera como pastor, é ver um crente que não dá valor a um culto de ensino, que não dá valor a um curso, que não dá valor a um seminário que o pastor às vezes prepara pessoas gabaritadas para trazer. Isso me entristece, porque há muitas pessoas que têm a oportunidade e não abraçam. Eu me lembro que me mandaram um vídeo de uma caixa de Bíblia chegando na China. Irmão, parecia formiga no açúcar.
Eles só não brigaram porque eram crentes, porque se não fosse, eu acho que eles iam puxar o cabelo um do outro, porque cada um queria a sua Bíblia. Nós temos 10 em casa, e vamos ser sinceros, a maioria não lê nada, a maioria só pega a Bíblia quando vem ao culto. A maioria normalmente vai aos cultos, que são aqueles cultos mais de adoração, de louvor, aqueles cultos que a gente se solta mais, mas quando fala ensino, nós precisamos aplicar o coração, nós precisamos aplicar os ouvidos à palavra de Deus, ao ensino da palavra, das Escrituras, com base nesse texto e em Provérbios 4:13, que eu vou citar: retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. O Dr. Champlin diz que o homem entusiasta da lei divina obtém sabedoria, e a sabedoria, por sua vez, transmite vida. O homem entusiasta da palavra de Deus, o homem aqui é genérico, o homem, a mulher, o crente, que gosta de ler, que gosta de aprender, que gosta de estudar, que gosta de entender, essa pessoa obtém sabedoria, e essa sabedoria obtida vai transmitir vida. Então, em primeiro lugar, nós estudamos teologia para responder sobre a razão da nossa fé. Por isso que o IBINT busca formar defensores da fé. Em segundo lugar, porque nós precisamos ser diligentes, aplicar a nossa vida ao ensino, buscar compreensão da palavra de Deus. Em terceiro lugar, abra aí por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olhe para mim por favor, deixa eu esclarecer uma coisa. As cartas de Timóteo são conhecidas, ou a Timóteo, são conhecidas como epístolas pastorais. Normalmente são usadas para ensinar e instruir ministros, obreiros. Mas eu parto do princípio de que qualquer pessoa que aplica o seu coração ao ensino, ao entendimento, à compreensão da palavra e tem zelo pela obra de Deus, acaba sendo um obreiro dentro da igreja. Nós não somos obreiros só porque temos uma função reconhecida. Todos nós somos obreiros na seara do Senhor. Não é função de todos nós evangelizarmos? Não é função de todos nós pregarmos às pessoas e falar ao mundo do amor de Cristo e do plano de Deus para a salvação? Então todos nós de alguma forma fazemos a obra de Deus, e principalmente agora vocês que são teólogos, vocês que estão se esmerando para aprender a palavra de Deus. Então eu vou aplicar esse texto também a nós. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero enfatizar o maneja bem a palavra da verdade. Não que seja menos importante apresentar-se a Deus aprovado, mas você nunca será aprovado se não manejar bem a palavra da verdade. Só é aprovado quem sabe manejar bem a palavra da verdade. E o que isso quer dizer? O que é manejar bem a palavra da verdade? Isso dá o sentido de cortar reto. Você já pegou, eu vou usar exemplo de hoje, você já pediu alguém para colocar um piso na sua casa, e o camarada pegou a maquita, aí quando você olhou o piso, ele está todo assim, ó. Esse camarada não sabe manejar bem a maquita. Tem gente que não precisa nem riscar, ele já coloca a maquita e puxa e corta certinho, e dá certinho, cabe certinho, mas tem outros que é tudo torto. Isso aqui fala de construir uma estrada reta. Aqui no Rio de Janeiro é difícil, devido à topografia, as estradas na maioria das vezes são todas sinuosas. Mas aqui está falando de manejar bem, construir uma estrada reta. Tem um outro exemplo que se dá aqui, um alfaiate ou uma costureira. Tem alguma costureira aqui, alguém que fez corte e costura? Olha ali, que vai pegar a tesoura e vai cortar o pano reto. Se ela entrar um pouquinho, ela estraga o molde. Tem que comprar outro pano. É por isso que tem algumas costureiras que mandam comprar até maior
porque pode ser que ela erre. Só que tem uma coisa, irmão, escute. Se você errar num pano um pouquinho maior, está tranquilo. É só fazer o molde de novo e cortar. Se você fizer uma estrada um pouco sinuosa, está tranquilo, porque o carro tem uma direção que dá para trabalhar. Se você cortar uma cerâmica um pouco torta, está tranquilo, porque normalmente o pedreiro pede 2 metros a mais. Mas se nós usarmos a palavra de forma errada, nós podemos matar alguém. É por isso que com a palavra não tem jeito, tem que ser reto. Um professor uma vez deu um exemplo de que isso aqui poderia ser atribuído a um cirurgião, que alguém chegou com um tumor no pulso, e ele vai ter que tirar esse tumor. Só que tem um problema, ele não pode aprofundar demais, porque ele corta a veia e mata o doente. Ele não pode cortar de forma sinuosa, senão ele provoca um problema plástico. Então ele tem que riscar reto, ele tem que saber a retidão do corte, a profundidade do corte, como trabalhar para que ele livre a pessoa do tumor e ela saia realmente abençoada e com vida. Nós precisamos estudar teologia, porque nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos ler a Bíblia, porque nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Vamos então para aquilo que é o prolegômenos propriamente dito, a introdução à teologia. E surge uma outra pergunta. Já que eu disse para vocês que nós precisamos estudar teologia, porque precisamos manejar bem a palavra, porque precisamos responder à razão da nossa fé e porque precisamos aplicar o nosso coração ao ensino, surge uma segunda pergunta: o que é teologia? E quando nós olhamos para essa expressão no seu sentido etimológico, nós descobrimos que ela vem de 2 palavras gregas, theos e logos. Theos é Deus, logos normalmente é palavra ou verbo, só que aqui, dentro dessa palavra, ela tem o sentido de estudo das coisas de Deus, o ensino das coisas de Deus. Teologia, então, seria o ensino das coisas concernentes a Deus, ou o estudo das coisas concernentes a Deus, palavra de Deus. Essas expressões aparecem em 3 textos da Bíblia Sagrada. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 2. Paulo está perguntando qual é a vantagem de ser judeu. Que vantagem há em ser judeu? E ele diz muitas, sobre todos os aspectos. E principalmente ele diz, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos de Deus aí é talogia tuteu. Os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Teologia, irmão, é o estudo da palavra de Deus. Teologia não é maligna. É claro que, infelizmente, nós vamos ver daqui a pouco, pegaram essa palavra, juntaram a outros estudos quaisquer e acabaram tornando isso em uma teologia maligna, uma teologia herética. Mas no sentido etimológico da palavra, teologia é então o estudo dos oráculos da palavra. Segundo texto, 1 Pedro 4,11. Quem fale de acordo com os oráculos de Deus. Olhe para cá. Eu vou ser bem drástico aqui. Se não vai falar de acordo com os oráculos de Deus, pelo menos na igreja, não fale. Fica quieto. Porque as pessoas não saem de casa para ouvir achismo na igreja. As pessoas não saem de casa para ouvir pensamentos filosóficos, embora eles sejam citados ao longo de algumas meditações. Não. As pessoas vêm ao culto para adorar e ouvir os oráculos de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a revelação divina através da sua palavra. Então Pedro diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, logia teu, a palavra de Deus, os oráculos de Deus. E aí ele continua, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém.
A expressão teologia aparece também em Lucas 8, 21. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A família de Jesus foi até onde ele estava, e é bom até que a gente abra um parênteses aqui, porque eu já vi pessoas dizendo assim: Jesus é mal educado, né? Era mal educado. Eu disse: por quê? A mãe e os irmãos foram visitá-lo, e ele disse que mãe e irmão era quem fazia a vontade do Pai. Nunca se trata uma família assim. Mas se você voltar ao texto e olhar os sinópticos, você vai ver que na verdade haviam chamado Jesus de endemoniado, e a família queria tirá-lo logo dali, porque nem a família acreditava nele. Então não era só uma visita de cortesia, havia um fundo espiritual por trás disso. E quando há um fundo espiritual por trás disso, Jesus então logo diz: ó, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem ou que ouvem a palavra de Deus. Então nesses três textos aparecem então as expressões que dão origem ao termo teologia. Tranquilo? Alguma pergunta? Então o que é teologia? É o estudo da palavra de Deus, tá? Teós, logos. Mas algo importante precisa ser dito, é que as palavras, elas nem sempre são usadas só no seu sentido etimológico. Existe aquilo que nós chamamos, pode passar, de uso geral da palavra. Vou dar um exemplo para vocês: religião. O que a gente mais ouve, esse aí, o que a gente mais ouve hoje é crente batendo na religião. Se você pegar a palavra religião no seu sentido etimológico, ela vem do latim religare, que quer dizer ligar novamente, religar. A pergunta é: quem é a única pessoa que pode ligar o homem novamente a Deus? Jesus. Então, Jesus é a verdadeira religião. Mas quando você pega essa palavra e começa a usar de uma forma geral, ela perde esse sentido etimológico e passa a ser visto como algo que é errado, ou que é mal, ou que leva as pessoas a se afastarem de Deus. Eu estou usando esse exemplo para dizer para vocês que a expressão teologia, o estudo da palavra e das coisas de Deus, também é usada em um sentido geral que pode acabar fazendo com que ela tenha um tom diferente daquilo que é o seu sentido etimológico. Por exemplo, a teologia calvinista. O que é a teologia calvinista? É o estudo das coisas de Deus que foi feito por Calvino. Teologia arminiana, teologia luterana, teologia natural, teologia católica. Todos nós sabemos que há muitas coisas da base da nossa fé que vêm do catolicismo, mas há muitas coisas da teologia católica que também são hereges ou heréticas. Ou seja, não é o fato da palavra teologia estar ali que faz daquele algo realmente voltado para Deus, ou que tenha significado espiritual. A gente precisa entender isso. Por isso, muitas das vezes, a teologia é discriminada, porque alguém fala de teologia da libertação, teologia liberal, teologia do teísmo aberto. Aí as pessoas: meu Deus, a teologia não presta. Não, os homens é que fazem o mau uso da teologia. Então, existem esses usos gerais da palavra, e nós vamos ver algumas classificações gerais. Pode passar. Vamos lá. Teologia natural. O que é uma teologia natural? É uma ciência baseada somente nos fatos concernentes a Deus e seu universo que estão revelados na natureza. Então a teologia natural vai estudar aquelas coisas que são concernentes a Deus, revelados na natureza. Pastor, a natureza revela a Deus? Sim. Se você pegar Romanos, você vai ver que os homens se tornaram indesculpáveis porque receberam uma revelação através da natureza, mas preferiram dar glória à criatura em detrimento do Criador. E a Bíblia diz: por isso eles são indesculpáveis. Os céus revelam a glória, a grandeza de Deus. Então existe uma teologia natural,
voltada para essa revelação através da natureza. Segundo, a teologia revelada é aquela ciência baseada só nos fatos concernentes a Deus e seu universo, que estão revelados na Escritura. Pastor, existem outros fatos sobre Deus que não estão nas Escrituras? Sim. Porque Deus revelou nas Escrituras só aquilo que era necessário para que nós entendêssemos o plano de salvação. Irmão, Deus é infinitamente maior e existem coisas infinitamente superiores em Deus que nós não conhecemos. E talvez não conheçamos nem depois da glorificação. Por quê? Porque Deus é eterno, é infinito, é imutável. Deus é maior do que o universo. Como é que alguém consegue entender isso? Então, há uma ciência que procura estudar esses fatos. Temos aí a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a exposição do conteúdo doutrinário e ético da Bíblia Sagrada. Teologia sistemática. Na teologia sistemática que nós vamos embasar o nosso estudo. Nós vamos estudar síntese bíblica nesses 12 meses, vamos estudar síntese bíblica do Antigo, síntese bíblica do Novo Testamento, mas a nossa base maior de estudo vai ser a teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? É uma ciência que segue um esquema humanamente desenvolvido e que se propõe a incorporar toda a verdade acerca de Deus e do seu universo. Para você entender, se você pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia sozinho, começou a ler a Bíblia, você não tem nenhuma noção de trindade, você não tem nenhuma noção de pneumatologia, você não tem nenhuma noção de amartiologia, você não tem nenhuma noção de soteriologia, você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Aí você depois é inquirido por alguém, observou a trindade? Aí você vai dizer, que trindade? Os teólogos pegaram esses pontos doutrinários que estão descritos ao longo da Bíblia Sagrada e sistematizaram esses pontos para que nós possamos então compreendê-los ao fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Então, é isso que é a teologia sistemática. Ela segue um esquema humanamente desenvolvido para que nós possamos então entender toda a verdade acerca de Deus e do universo. Vou dar um exemplo. Você está lendo a Bíblia, nunca leu. Aí Deus diz assim: da semente da mulher eu vou suscitar um que vai ferir a tua cabeça. Aí tu pode dizer assim: o que é isso aqui? Que negócio é esse? Vai suscitar quem? Aí quando você vai lá na teologia sistemática, você vai aprender porque os homens esquematizaram isso, que aquilo se chama proto-evangelho, ou primeiro evangelho, ou a primeira demonstração de uma ação de Deus para salvar aqueles que se perderam. Sem a teologia sistemática, você não teria essa concepção, a não ser que o Espírito Santo quisesse te dar. Então, há muita coisa dentro do contexto sagrado, a própria teologia da Trindade, a doutrina da Trindade, essa expressão não existe na Bíblia Sagrada. Mas esse é um ensinamento que está dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Aí o teólogo foi lá e disse assim: o que é a teologia da Trindade? Ele vai dizer assim: você vai descobrir que dentro do texto sagrado existem 3 pessoas que são chamadas de Deus. Aí ele vai mostrar: essa pessoa aqui é chamada de Deus, essa pessoa aqui é chamada de Deus, essa pessoa aqui é chamada de Deus. Por quê? Porque senão você pega textos do tipo assim, ó: Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei que tu temes a Deus, pois não me negastes o teu único filho. Aí tu fala: peraí, ele saiu de casa para oferecer o menino para Deus.
Agora tem alguém dizendo para ele, eu sei que tu teme a Deus, porque você não me negou. Ou seja, tem uma pessoa que está dizendo que é Deus, porque Abraão está oferecendo o filho para ele, mas que está dizendo também que Abraão não teme a Deus. Aí o teólogo vai sistematizar isso e mostrar posteriormente, através das palavras de Jesus, que na verdade aquilo ali era uma manifestação teofânica do próprio Logos, do próprio Verbo. Por isso nós estudamos a teologia sistemática. E vou dizendo agora para vocês, irmão, é gostoso demais. Quando você começa a entender, quando você... Sabe por que muita gente pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia? Às vezes eu me emociono, deixa eu ficar aqui porque os irmãos do Canadá estão lá. Quando você começa a entender a Bíblia, eu vou dizer um negócio para você, você vai perder noite de sono. Perder não, você vai ganhar. Você vai virar madrugada, mesmo tendo que trabalhar no outro dia, mas você vai virar madrugada lendo, e a mulher chamando, dizendo, vem deitar, homem. Você vai dizer, não dá. Está gostoso demais isso aqui, está bom demais. Muita gente não lê a Bíblia, porque começa a ler e não consegue entender, aí acha que não tem nada, fica cansativo, começa a querer dormir, os olhos começam a fechar. Mas quando você começa a compreender esses mistérios, estas coisas, essas revelações, aí você quer ler mais, para entender mais, para compreender mais, para viver mais, para aplicar mais. Você começa a viver como se você estivesse naquele ambiente. A teologia sistemática bem aplicada promove esse despertar, vamos dizer assim, amém? Então nós já sabemos o que é teologia, nós já sabemos que existe o uso geral da palavra, e nós já sabemos o que é teologia sistemática. Mais uma pergunta, qual é a finalidade da teologia? Eu vou usar aqui um teólogo chamado João Calvino. Ele responde essa pergunta dizendo que o fim da teologia não pode ser deleitar o ouvido. A finalidade precípua da teologia não é só para deleitar o meu ouvido, mas é para confirmar a minha consciência, ensinando a verdade e o que é certo e o que é proveitoso. O fim da teologia não é só para você ouvir o pregador, o pastor pregando e dizer, rapaz, bonito, né? Que plástica, que palavras maravilhosas. Não, João Calvino vai dizer que a finalidade precípua é confirmar a minha consciência. É fazer com que a minha consciência entenda o que é a verdade, o que é o correto, o que é proveitoso. Aí eu prossigo dizendo, não podemos ver a teologia apenas como uma forma de adquirir conhecimento. Não, não é só uma forma. Eu vou lá porque eu quero aprender um pouquinho. Também não podemos ver a teologia só como uma forma de se inserir no contexto cultural. Não, está sabendo? O MEC agora está reconhecendo teologia, vou lá fazer, quem sabe com a teologia eu faço um concurso público. Se a sua intenção de fazer teologia é só para concurso público, você não é teólogo, você é concurseiro, tá? Não é para isso que serve a teologia. Ser teólogo não tem a ver com usar a referida ciência para aquisição de um diploma, a fim de fazer concurso, como eu acabei de dizer. A teologia, diz Hermes Steinmeier, a teologia deve ter sempre um compromisso com a igreja. Vocês estão aqui aprendendo, estudando as coisas de Deus, porque vocês estão assumindo um compromisso com a igreja de Jesus Cristo, para instruí-la, ainda que ela tenha um pastor que dá ensino teológico, ainda que ela tenha pessoas que ensinam, mas sempre vai haver alguém que vai te perguntar alguma coisa. Sempre vai haver alguém que às vezes nem é do próprio MIPA, mas que está passando lá na rua, que vai querer saber alguma coisa da palavra. E o teólogo precisa ter essa responsabilidade, instruir, alimentar, corrigir, aconselhar. Aqueles que estudam, aqueles que aprendem, precisam ter essa responsabilidade. Instruir as pessoas, alimentá-las com a palavra, corrigi-las com mansidão, com carinho, aconselhar essas pessoas.
é a finalidade da teologia. Vamos falar um pouco sobre o teólogo. Herman Bavinck, que também é um teólogo renomado, diz que o verdadeiro teólogo é aquele que fala de Deus, da parte de Deus, a respeito de Deus, e sempre faz isso para a glorificação do seu nome. Então, o verdadeiro teólogo fala de Deus, ele fala da parte de Deus, ele fala a respeito de Deus, e sempre que ele faz isso, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Se não for assim, não é um teólogo verdadeiro. Pode até estar estudando, mas não é um verdadeiro teólogo. Então, quem é o teólogo? Também são duas expressões, teólogos. O teólogo é o indivíduo que se compromete com o estudo da teologia sistemática. E você precisa entender que existem exigências que são postas nos nossos ombros. Irmão, você vai ouvir a partir de hoje, ué, mas você não está estudando? Ué, mas você não é teólogo? Ué, mas você não está fazendo curso de teologia? Porque normalmente as pessoas acham que a gente assistiu uma aula, a gente já sabe tudo. Já somos teólogos, mas ainda não compreendemos muitas das coisas que iremos compreender dora avante. Então, que exigências são estas? Primeiro, e marque isso pelo amor de Deus, o teólogo é um biblista que considera a Bíblia como única regra de fé e prática. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem alguém aqui que não considera a Bíblia como única regra de fé e prática, ele nem cristão é, quanto mais teólogo. Porque um cristão tem a Bíblia como a palavra de Deus e a sua única regra de fé e prática. 2. O teólogo deve reconhecer o caráter do seu material. Você precisa reconhecer o caráter desse... Meu irmão, isso não é um material qualquer. São os oráculos de Deus. É a revelação divina. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu preciso formular, ou dar a ele, a esse material, uma formulação ordenada. A partir do texto bíblico, eu então começo a formular a teologia, aprender a teologia, entender a teologia. Esse livro é o livro de Deus. Embora muitos não queiram entender, não acreditem. Eu vi um padre esses dias dizendo que nós evangélicos somos bobos porque nós não entendemos que a Bíblia é uma construção da igreja. Por isso a igreja é maior do que a Bíblia. Mentira do diabo. A Bíblia não é uma construção da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada por Ele e dada à igreja, para que ela aprenda como viver, como se portar, como ensinar, como adorar, como pregar, como se edificar. Então nós precisamos reconhecer isso. Olhe para cá, não idolatre a Bíblia, mas ame a sua Bíblia. É dela que vem as palavras de vida eterna. É aqui que está a revelação de tudo que Deus tem para você, para nós. Então ame a sua Bíblia. Tenha carinho pela palavra que está sendo expressada. Tenha reverência por essa palavra. Quando a Bíblia se abrir, nós brasileiros temos uma dificuldade, né, irmãos? E isso já se expressa no nosso patriotismo. Eu fico desesperado. Às vezes eu estou numa cerimônia na qual vai se tocar o hino nacional. Aí tem um crente com o dedo no nariz, tem outro se coçando, tem outro batendo papo, tem outro dando risada. Meu Deus, é o hino nacional. É posição de sentido. É reverência. Eu aprendi isso na escola. Foi no tempo do militarismo, que muitos acham que foi, mas eu aprendi a reverenciar minha pátria. Agora imagine a palavra do meu Deus, irmão. Quando ele fala, a terra se cala. Tem que haver reverência.
Quando se abrir esse texto para estudar em casa, você está diante dos oráculos de Deus. Não leia esse livro como um livro comum, ele não é. E nós vamos descobrir isso estudando bibliologia. Rapidamente, meu Deus, que horas tem? Tá. Já a gente termina. Terceira coisa, isso é importante, vocês estão num curso básico, mas posteriormente eu creio que vocês irão à frente. O teólogo precisa aprender as línguas originais. Então, posteriormente, ou se você quiser, o pastor Paulo deve conhecer alguém que ensina grego, que ensina hebraico. Pastor, eu queria fazer um cursinho para eu começar a entender, aprender as línguas originais, para que eu possa fazer uma boa exegese. Tá? Então, o teólogo precisa também estudar isso. O teólogo não pode esquecer, se Deus não se revelasse, jamais ele seria capaz de descobrir algo sobre Deus. Nós só sabemos sobre Deus porque ele se revelou. Se Deus não se revelasse, a gente não saberia nada dele. Se ele não dissesse através da sua palavra tudo aquilo que ele fez por nós, nós não saberíamos nada. Então a gente não pode esquecer isso, tá? Todo conhecimento bíblico vem porque Deus se revelou. Em quinto lugar, deve estudar a Bíblia incansavelmente. Pastor, que hora eu devo estudar a Bíblia? De manhã, de tarde, de noite. Tem uma folguinha no almoço do trabalho? Leve a Bíblia. Às vezes fica lá batendo papo, conversa fiada, aí o ímpio fica lá falando besteira e a gente ali, pega a Bíblia, vai para um cantinho, entra no banheiro, se tranca lá, está na hora do almoço. Tem uma folguinha na hora do café. Ninguém está dizendo aqui, irmão, que a gente não deva ter vida social. Nós somos seres humanos, nós saímos, nós vamos ao shopping, mas, pelo amor de Deus, em meio a tudo isso, é preciso haver tempo para se ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. E isso incansavelmente. Depois, o teólogo é chamado para trabalhar no campo do sobrenatural. Por isso precisa crer. Se você não crê, você não pode ser teólogo. Um teólogo que não crê é um teólogo de mentira. O teólogo tem que crer, porque ele é chamado no sobrenatural. Vamos lá. Quer dizer que Deus falou uma palavra? É. E as coisas, o escritor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra. Quer dizer que Deus falou e tudo aconteceu? Não acredito não. Eu acredito. Eu creio. Quer dizer que uma mulher virgem teve um filho sem ter relacionamento sexual nenhum? Não acredito. Eu creio. Quer dizer que o mar se abriu para um povo passar? Não acredito não. Eu creio. Quer dizer que um peixe, ou uma baleia, como queiram, no hebraico é dag gadol, grande peixe, engoliu um homem e ele ficou vivo 3 dias. Não acredito não. Meu irmão, se a Bíblia dissesse que ele engoliu o grande peixe, eu acreditava. Eu acreditava. Está na Bíblia? Tá. Então, engoliu. Ela não disse como ele engoliu. Ele podia fritar e durante um ano comer o peixe todinho. Mas que ele engoliu. Eu creio. Tem um hino que eu escutava muito quando era criança, o pastor Paulo Lopes deve conhecer, é da harpa cristã. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para a minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça divinal. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa. A gente tem que ter esse desejo pela palavra, esse anseio de conhecer. Isso é maravilhoso, isso é um sentimento melhor do que qualquer vício que se possa ter, qualquer filme que se possa ver, qualquer série que se possa assistir, qualquer relacionamento que possa existir. Esse relacionamento com Deus através da sua poderosa palavra. 7. O campo de investigação do teólogo é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, essas coisas são colocadas sobre nós. Nós carregamos sobre nós esse peso como teólogos. E por fim,
eu vou falar aí das matérias que são as divisões da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é dividida em 10 assuntos. 10 assuntos. Eu falei para você que teologia sistemática é aquele esquema feito pelos homens para nos fazer compreender e entender as verdades da Bíblia Sagrada. Então, são 10 assuntos. Primeiro assunto, bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é o estudo com respeito à Bíblia Sagrada. Ela considera os fatos essenciais a respeito da Bíblia. Quem escreveu? Quando foi escrito? Por que foi escrito? Qual é a finalidade do livro de Gênesis? Qual é a finalidade do livro de Amós? Por que nós temos uma Bíblia dividida em capítulos? Por que é um livro se naquela época eram rolos ou códices? Por que está em português se era hebraico e grego? Então, todos esses fatos essenciais com respeito à Bíblia são estudados dentro dessa matéria chamada bibliologia. No nosso módulo 1, nós vamos estudar bibliologia e geografia bíblica. Deixa eu dizer para vocês, o nosso módulo, vocês vão receber em PDF, são 6 livros o curso, 12 módulos, 2 módulos em cada livro. Tá? Então, vamos dizer, o módulo 1, a Bíblia, bibliologia e geografia bíblica. O módulo já é dividido em aulas, são 8 aulas, e você vai receber as 8 aulas gravadas em vídeo. Então você vai estar com o livro, vai estar com a Bíblia. Pelo amor de Deus, não leia o livro, não assista a aula se a Bíblia não estiver do lado. Vá ver a referência, vá buscar, vá entender, vai ver o contexto. Manuseie a Bíblia, aprenda a manusear a Bíblia. Segundo assunto é a teologia propriamente dita, ou teontologia. Isso considera os fatos com respeito a Deus. Quando eu falo Deus, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na doutrina da Trindade. Jesus é Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso. E quando nós estudamos teontologia, nós então aprendemos sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós aprendemos sobre os atributos, sobre a essência. Depois nós temos angelologia, que é a doutrina com respeito aos anjos. Tanto os anjos eleitos, quanto os anjos caídos. Os anjos que continuaram fiéis à sua posição, quanto os anjos caídos. Depois, antropologia é a consideração dos fatos a respeito do ser humano. Quer ver uma coisa que eu vou perguntar para vocês? Existe uma doutrina chamada de doutrina do pecado original. Vocês já ouviram falar. Ou seja, todos os seres humanos trazem em si a natureza caída de Adão. Por que Jesus não trouxe essa natureza caída? Porque ele não foi gerado por um homem. Quem passa a natureza caída não é a mulher, é o homem. Como Jesus não foi gerado por um homem, ele não recebeu a natureza caída. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele tem a natureza humana. Jesus é plenamente homem e Jesus é plenamente Deus. Isso em teologia chama-se teantropos, o Deus homem. Então, quando você estudar antropologia, você vai ver alguma coisa a respeito disso. Depois, a martiologia. A martiologia é consideração sobre o pecado, a doutrina do pecado. Lá no nosso módulo, me parece 3 ou 4, você vai estudar lá a antropologia, a martiologia, a angelologia. Eu coloquei o tema de criação e queda. Nós vamos falar de anjos, de homens e de pecado. Por quê? Porque anjos e homens pecaram. Depois, a soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Nós vamos considerar essa doutrina, todo o plano, projeto, propósito de Deus para salvar a humanidade. Uma coisa importante, vocês já viram que o nome do curso é interdenominacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não vamos puxar para um lado nem para outro. Porque, por exemplo, você vai num curso
presbiteriano, eles vão te ensinar a ser calvinista. Você vai num curso assembleiano, eles vão te ensinar a ser arminiano. No IBINT, a gente quer que você aprenda o que é calvinismo, o que é arminianismo, e aí você sabe qual é a conduta da igreja dentro dessa teologia, mas você sabe também como é que os outros pensam, até porque, para que você possa defender o que você entende como correto, você precisa saber o que o outro pensa. Eu fico desesperado quando eu digo para alguém assim, Calvino é o cara do diabo. Eu digo, irmão, Calvino foi um dos maiores teólogos que a igreja conheceu. Mas aí a pessoa não estuda sobre, aí já grita, é do diabo. Armínio, aí o outro diz assim, é um herege. Que isso, Armínio tem uma obra maravilhosa. Nós vamos entender que a doutrina é a doutrina. A visão teológica de como a doutrina se processa é que traz essas discussões. Mas a doutrina, por isso, presbiterianos, batistas, MIPA, assembleianos, se consideram irmãos. Por quê? Porque a doutrina, vou falar aqui da soteriologia, é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Agora, nos bastidores, como é que isso se processa? Aí Calvino diz assim, não, isso foi por uma eleição soberana. Aí Armínio diz assim, não, isso é pura presciência. Então nós vamos aprender, não só esses dois lados, mas nós vamos olhar pelagianismo, semi-pelagianismo, porque a gente vai entender como o pensamento soteriológico se desenvolveu. Depois, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, considerações sobre fatos a respeito da igreja. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Você está vendo aí hoje um monte de gente gritando, está chegando o fim, o Covid já é a grande... Tem gente já dizendo que nós estamos na grande tribulação, outros dizem que está chegando, é o princípio das dores e tal. Quando a gente estuda escatologia, a gente começa a entender essas coisas. Cristologia, a doutrina de Cristo, e pneumatologia são as considerações a respeito do Espírito Santo. Essas são as divisões da teologia sistemática, e nós estamos encerrando aqui, para os irmãos aí no Canadá também, o nosso prolegômenos, a nossa introdução à teologia sistemática.